Olá, conversa. Sigo sem o vídeo, mas tenho aqui as imagens e a minha voz para vocês acompanharem um pouquinho aqui da gente entender o mundo micênico a partir de, de um período em que a gente percebe um apogeu dos micênios, que é ali entre 1400 e 1200 a.C., em termos cerâmicos. A gente está falando do Elédico Recente 3, A e B, porque vai ter o C, mas o C já está no período de declínio e desintegração desse mundo, que é o nosso próximo vídeo. Então, aqui a gente chega no mundo micênico, que a gente chama de mundo micênico, ele já está estabelecido, ele já está configurado, ele tem algumas características importantes para a gente entender. Então, só recapitulando, porque eu fiquei pensando que eu tenho feito esses vídeos, né, com um intervalo de 15 dias, e a gente está no terceiro que está discutindo esses desenvolvimentos, por assim dizer, históricos, né? Então, já faz um mês que eu comecei um pouco desse tipo de explicação. Então, recapitulando um pouquinho, a gente tem, por exemplo, as populações que chegam e estão integradas ali de alguma forma, a gente não sabe precisar muito bem, né, com as populações locais, né? A gente tem a consolidação de de alguns desses grupos, o aparecimento de uma elite, provavelmente oligárquica, nessa região, uma influência de Creta importante, né, que isso vai indo até 1400. Então a gente, uh, eu sempre gosto de ressaltar que isso é um processo de longa duração. Então, desde a chegada das migrações a partir de 1900 até 1400, são 500 anos, não é pouca coisa. A gente não pode desconsiderar isso, então, dessas populações chegando, se integrando, recebendo uma influência de Creta, adaptando, né, essa influência, e a partir de 1600, isso fica bastante marcado, principalmente nas sepulturas, né, na última fala enfatizei bastante os círculos funerários e como é que a gente vê ali o aparecimento de uma riqueza, por assim dizer, de uma ostentação, então, de um que está ali no poder e que se faz diferenciar em termos materiais. E tudo isso chega ao seu ápice a partir de 1400, quando a gente tem estabelecido as principais características do que a gente considera micênico. E a principal característica aqui vai ser os centros administrativos, o aparecimento desses centros administrativos. A gente, uh, o grande exemplo é o aparecimento dos chamados complexos administrativos no continente grego, e a gente vai ver um pouquinho do que eu estou falando. Uma grande característica também, né, já pensando na consolidação desse período do mundo micênico, é que, de alguma forma, os micênios vão controlar algumas rotas comerciais ou vão estabelecer algumas redes de contato, e a gente percebe arqueologicamente cerâmica micênica espalhada por todo o Mediterrâneo Oriental, aqui, né, a costa do que hoje é a Turquia, né, na Anatólia, no Levante, no Egito, no próprio Egeu, que já eram rotas estabelecidas anteriormente pelos grandes centros do Oriente, que depois Creta se integra a essas rotas comerciais, mas a gente vê também uma quantidade considerável de material micênico no oeste do Mediterrâneo, no sul, na Sicília, na costa ali do norte da Itália. Então a gente vê uma ampliação dessas redes comerciais, tendo ali o mundo micênico como um dos nódulos importantes. Outro fator importante deste período é a ocupação de Creta, que eu vou falar isso em outro vídeo, né? De alguma forma, direta ou indiretamente, os micênicos ocupam Creta, que nossos a gente percebe uma presença física dos micênios, mas eles acabam estendendo ali o seu domínio sobre outras regiões da ilha. Então, é nesse período de 1400 a 1200, que a gente chama do auge aí do período micênico, que a gente tem consolidado uma koiné micênica, né? O que é essa koiné? É uma cultura, né? São traços culturais, são características específicas dos micênicos. Então, é um tipo de cerâmica que você olha e fala, isso é uma cerâmica micênica, é um tipo de sepultamento, de bens de sepulturas, de bens que são colocados nas sepulturas e assim por diante, né? Então, eu elenquei aqui as principais características, e é isso que a gente vai ver nos vídeos depois que eu terminar essa introdução, né? Na próxima fala, eu quero falar um pouquinho da desintegração desse mundo,
e a partir de então a gente começa a analisar um pouco dessas características. Então, sepultura e sepultura eu já apresentei um pouquinho semana na fala passada, né? Mas é o período de consolidação das tolóis, então as maiores, as mais bem construídas são datadas desse período. O estabelecimento de uma arquitetura das cidadelas, né, e os edifícios que compõem essas cidadelas, os edifícios administrativos e secundários, algumas obras de engenharia importantes, como estradas, pontes, uma arte decorativa característica dos micênios, né, tanto nas formas cerâmicas, dos afrescos, nos motivos decorativos. Então, o estabelecimento das cidadelas, por exemplo, e dos centros administrativos, né, principalmente, mas não só, né, em Micenas, que dá nome, inclusive, à civilização, né, e eu vou explorar um pouco mais a cidadela de Micenas nesse vídeo, mas em outro também, né, então a gente tem aqui a consolidação da cidadela, alguns edifícios são do período anterior, mas é deste período, por exemplo, que a gente tem a construção das muralhas e de outros edifícios, também a cidadela de Tirinto, né, também se consolida nesse período. Novamente, alguns edifícios são de períodos anteriores, mas eles vão sendo modificados, vão sendo aumentados, e as muralhas são deste período. Outra cidadela é Midéia. Essas três, Micenas, Tirinto e Midéia, na Argólida, muito próximas uma das outras, a gente não entende muito bem qual é a relação entre elas, né, se elas se complementam, ou se são centros de alguma forma independente. E também em Tebas, que eu não vou ter uma imagem assim, da cidadela, porque a Tebas Micene que está sob a Tebas atual, então só algumas partes foram escavadas, porque tem uma cidade moderna em cima, e Pilos, que eu não tenho uma aérea, mas eu tenho, depois a gente vai explorar um pouco mais Pilos, mas só a título de comparação, né, a gente tem aqui a cidadela de Micenas, de Tirinto, ambas são muralhas, muradas, ambas têm muralhas, né, que eu quis dizer, e o edifício administrativo de Pilos. Em Pilos não foi encontrado nenhuma muralha a princípio, deste porte, né, das cidadelas de Micena e Tirinto, mas Pilos está isolado na Messênia, talvez isso responda um pouco, né, de estar bem distante de outros centros, a não necessidade, talvez, de uma muralha. Eu marquei aqui com a seta, né, onde estão os edifícios principais, que eu chamo de edifícios administrativos, mas a literatura chama de palácios, né, são os palácios. Em cenas dá para ver ali onde está situado esse edifício central, mas que há outros edifícios também dentro da cidadela, em Tirinto também, aqui na parte sul de Tirinto, tem o edifício administrativo, que é a parte alta da cidadela, na parte baixa a gente vê outros edifícios, e em Pilos a gente vê um complexo feito pelo palácio, aí, pelo centro administrativo e outros edifícios anexos ao edifício principal. Então, voltando aqui, eu falei que eu ia explorar um pouquinho isso, até porque o símbolo. Então, aqui no alto a gente tem o edifício administrativo, mais uma vez também chamado de palácio, mas a gente tem dentro da cidadela outros edifícios secundários que também têm funções administrativas, de oficinas. Também existem edifícios fora da cidadela, mais Micenas. E aqui a gente vê o círculo funerário A, que é anterior, né, ele é anterior a 1600, inclusive, mas em 1600 ele se torna o principal cemitério dessa elite que chega ao poder, e aí a gente vê, né, uma riqueza funerária, e ele é incluído, né, quando se constrói as muralhas são desse período, pós 1400 a.C., há todo um esforço aí de incluir, né, o círculo funerário A, na cidadela. Então tem uma narrativa sendo construída aqui, né, legitimando, inclusive, este novo poder, com a inclusão desses enterramentos antigos, dessas sepulturas antigas dentro da cidadela. Então, é nesse período que se constroem as muralhas ciclópicas, elas são chamadas assim pelos gregos posteriores, né, porque são blocos de pedras enormes, então os gregos atribuíram aos cíclopes, né, os gigantes cíclopes, a construção desse tipo de obra. Elas são datadas depois de 1400, a maior parte delas depois de 1300, havia uma muralha anterior, mas muitas delas são reformuladas a partir de 1300, 1250. Há uma discussão
se está ligado a um momento de crise, porque logo a construção de muitas dessas muralhas, né, os centros são destruídos. Então, há uma discussão, um debate interessante entre os estudiosos, se elas são construídas porque há uma crise iminente, aí esses centros estão tentando proteger, ou se não, é um momento de auge desses centros e elas seriam uma demonstração de poder, inclusive. A famosa Porta dos Leões, né, de Micenas. Micenas tem uma entrada principal e tem uma entrada secundária, quase secreta, né? Então aqui peguei um ângulo para vocês se sentirem entrando em Micenas. Tirinto também só tem uma entrada, então a gente vê, né, um controle de acesso a essas cidadelas, essas partes muradas, bem enfatizado. E a Porta dos Leões é um dos símbolos de Micenas, juntamente com a Máscara de Agamenon, que eu apresentei no último vídeo. Obras de engenharia, né, como estradas, estradas é difícil, né, eu tenho algumas imagens, mas assim, é difícil a gente ver a estrada hoje, mas algumas pontes, existem duas pontes micênicas ainda em uso ali, principalmente perto de Micenas. Essa é uma ponte que ligava Micenas a Epidauro, ali no Estreito de Micenas, então elas ainda estão em uso. A Fortaleza de Glá é construída na Beócia também, eu trouxe aqui para a gente comparar o tamanho de Glá com os outros centros, né, com as cidadelas. Glá tem poucos edifícios, né, então é uma fortaleza que foi construída ou para proteger uma área agrícola, proteger rebanhos, há uma discussão também do uso de Glá, qual é o uso de Glá. Para ela ser construída, foi preciso drenar uma parte de um lago, o Lago Copás. Quem acompanhou a minha discussão do linear B, a gente, pelos indícios, né, registrados em linear B, essa obra foi feita pelo centro de Orcômenos e não de Tebas, né, não aparece essa região do Lago Copás nos registros de Tebas, então provavelmente porque Glá fica exatamente entre esses dois centros, né, Teba e Orcômenos, que é outra cidadela micênica, né. Então, para vocês verem o tamanho dessa obra de drenar uma parte de um lago e construir uma cidadela, né, essa fortaleza. As próprias tolóis também são obras de engenharia, né, as tolos, né, essas sepulturas, e aqui, como eu já disse, né, já falei no comecinho aqui da fala, é o momento de auge, são as mais bem construídas, as maiores, são deste período pós-1400, a maioria delas em Micenas. As mais antigas são da Messênia, ali da região de Pilos, mas as mais bem construídas, as maiores são ali da região de Micenas, são as necrópolis de Micenas. Eu trouxe o Tesouro de Artreu, que eu vou trazer outros exemplos, né? E aí, a tumba de Egisto, a tumba de Clitemnestra, e a gente pode ver que elas foram nomeadas, né, da mitologia, a partir de Homero, a partir ali da história dos Artridas, né, de Agamenon e a sua esposa, né, e o seu assassino. Então, a gente vê que esses nomes são dados ali no século XIX. Tesouro de Artreu aqui, né, que é o pai do Agamenon e do Menelau, por dentro, para vocês perceberem realmente, né, que a gente está falando de uma construção de engenharia. São tumbas extremamente bem construídas, elas são chamadas de colmeia também, beehive tombs, né. E a cerâmica, né, já chegando no final, aparece ali motivos decorativos, uma narrativa figurativa, tem afrescos também, eu vou trazer um vídeo sobre os afrescos, né. Então, as formas cerâmicas não só elas ganham algumas padronização, algumas formas são mais privilegiadas, como esse cálice, né, e elas ganham essa padronização, mas também elas vão ganhar decoração figurativa. Esse vaso aqui já é do final do período, né, é do finalzinho do 3B, talvez 3C, o vaso dos guerreiros é famoso, né, pela essa representação de guerreiros, então é interessante para a gente ver o tipo de armamento também. E é o auge também dos vasos com alça em estribo, que eu já disse, também é a marca registrada da cerâmica micênica, principalmente de exportação. Então, tem várias formas, né, e eles vão ganhar vários tamanhos, vários formatos, alguns mais arredondados, alguns mais compridos, mas eles são extremamente bem feitos e também uma decoração bem característica para o período. Como indicação bibliográfica, já que a gente está falando aqui do auge, né, porque foi muito difícil escolher um artigo ou um capítulo, porque a gente está no coração do mundo micênico, então eu vou sugerir, eu já devo ter sugerido
provavelmente na introdução, né, o The Cambridge Companion to the Asian Bronze Age, então tem vários capítulos, tem vários especialistas, né, e aí o coração desse livro vai falar desse período que é o estabelecimento cênica. Para quem se interessou pelas tolos, né, pelas tolóis, tem um site bem interessante, né, sobre as tolos micênicas, né, e aí falando um pouco da história, da descoberta, de quem escavou, e mostrando desde as mais antigas até essas mais famosas do período a partir de 1400 a.C., depois, e mostrando também algumas pós o desmembramento do mundo micênico. Então é um site não muito longo, está em inglês, mas é fácil traduzir, que faz, ele é bem resumido e eu acho que dá uma boa ideia sobre esse tipo de sepultura, inclusive falando um pouco da construção e das formas dessas sepulturas. Então, hoje eu estou encerrando a fala de hoje, lembrando que isso aqui é só um resumo, né, uma síntese um pouco desses desenvolvimentos históricos, e que principalmente para esse período eu vou desenvolver uma série de vídeos falando de cada uma dessas características, né, da arquitetura, da cerâmica, da figuração, das artes, por diante. A gente ainda vai ter mais uma fala aqui, o último vídeo para a gente terminar essa apresentação histórica, a partir de 1200 até 1100, 1050 a.C., que é quando a gente vê esse mundo aí sendo desintegrado, a cidadela sendo destruídas, então entender um pouco de como é que esse mundo todo, essa civilização, se alguém quiser chamar assim, chegou ao fim. Então, agradeço novamente quem tem acompanhado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, fica à disposição aqui nos comentários.